Pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Estúdio Barreto. Hoje a gente vai mostrar aqui algumas dicas de uso e manutenção do quadro branco magnético aqui do Estúdio Barreto. Só lembrando que o nosso quadro branco não é igual ao quadro branco que você encontra no mercado, tá? O nosso material é um material que tem uma chapa de aço e por cima, né, depois da personalização, esse quadro ele pode ser branco, pode ser colorido e ele também pode ser personalizado. O nosso quadro, por cima dessa personalização, por cima da cor escolhida, a gente aplica uma película que é uma película importada. Essa película ela tem como particularidade, né, como propriedade, a possibilidade de você escrever sobre ela com os canetões de quadro branco, desde que o fundo seja claro. Você pode escrever em cima dela, caso o fundo seja escuro, exclusivamente com o giz líquido. E também tem a possibilidade de você utilizar tinta guache, tá? Então, só reforçando, esse é o quadro branco de aço, que a gente também chama de quadro magnético, porém a parte magnética do funcionamento são sempre os ímãs, tá? Aqui o quadro ele é de aço e, portanto, ele tem essa propriedade aí de poder receber as peças que sejam imantadas ou magnéticas. Bom, vamos lá. Aqui só vou mostrar algumas possibilidades de uso, né? Então esse aqui é um quadro branco, esse é um marcador de quadro branco que é encontrado aí nas papelarias. Então com ele você pode escrever normalmente, que ele vai te dar esse contraste quando você faz a escrita em cima de quadro, nesse caso ele sendo um quadro branco, né, ou um quadro de fundo com uma cor mais clara, né, um tom pastel, você vai conseguir um bom contraste. À medida que você escurece o fundo, você só vai conseguir escrever, no caso aí, com o giz líquido, tá? O giz líquido ele tem aí no mercado algumas opções que você pode utilizar, que elas são de cores claras, né? Então aí nesse caso, quando você escreve em cima de uma superfície escura, ele necessariamente ele vai ficar mais claro do que o fundo. Se você tentar escrever, por exemplo, com um marcador de quadro branco, qualquer que seja a cor do mercado que você encontra aí, somente elas são cores escuras, então você não consegue ter uma boa cobertura e ela não vai dar contraste para você poder enxergar o que você está escrevendo, tá? Então aqui você tem o marcador de quadro branco, aqui você tem o giz líquido e para finalizar a gente tem aí, no caso, nós vamos dar também como opção no nosso quadro branco, né, no quadro branco que a gente fabrica, em função do tipo de película que ele é utilizada, da película que a gente usa, uma película importada, que ela permite que você também possa fazer algum tipo de brincadeira aí usando o guache, tá? Então, na nossa superfície, na superfície do quadro que é feito aqui, que é do Estúdio Barreto, na opção de superfície escrevível, a gente tem os quadros magnéticos, que a gente chama quadro de aço, que são foscos e aí não é possível você escrever sobre eles. Essa superfície aqui ela tem que ter esse brilho, né? Justamente por causa do tipo de película que é aplicado. Então a partir daí você consegue também
fazer a escrita ou pintar a pintura com o guache. Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso vídeo, agora nós vamos mostrar as formas que você pode utilizar para apagar, né? Quando você tiver feito a escrita ou utilizado a tinta guache. Bom, o modo mais convencional aí normalmente é com apagador, né? Que você consegue apagar normalmente a maioria das tintas, né? E o próprio giz líquido. Nem sempre você consegue apagar ou limpar com o apagador ou a tinta guache, então talvez você precise depois utilizar um pano úmido ou um pano com álcool, esse álcool de limpeza residencial mesmo, e também pode ser utilizado o álcool gel, né? Então são aí algumas alternativas. Aqui eu vou mostrar. Se você reparar, você vai ver que o apagador, à medida que você passa, aqui o álcool gel, aqui o giz líquido ainda não estava 100% seco. Quando ele está um pouco mais seco, fica um pouco mais fácil dele sair. Então, mas de qualquer forma, você consegue ainda apagar com o próprio apagador. Aqui ó, o quadro branco, aqui o canetão de quadro branco, você consegue apagar também com uma certa facilidade. E aqui que você vai ver que normalmente na hora de fazer a limpeza no guache, mesmo ela estando seca, não é tão simples aí de você retirar com o apagador, né? Ela praticamente com o apagador não tem efeito. Então aí nesse caso que entra aí a opção de você fazer a limpeza. Você pode utilizar um álcool, esse comum que a gente encontra no supermercado, álcool de limpeza residencial. A gente costuma usar esse papel aqui, que é um papel toalha diferenciado, né? Mas você pode usar o papel toalha normal, e aqui você pode vir passando e você vai fazer a limpeza do seu quadro. E essa mesma condição aqui de limpeza com esse papel toalha, eventualmente se você fizer a escrita com algum canetão de quadro branco que ele de repente não seja apagável com facilidade, a maioria do mercado, dos que a gente já fez teste aí, das marcas mais conhecidas, normalmente nenhum deles deixa resíduo. Você consegue fazer aí realmente a limpeza com o próprio apagador. E só como última informação, nós não recomendamos de nenhuma forma que você utilize os canetões também conhecidos como marcadores permanentes, tá? Sharp, pincel atômico, essa superfície ela não aceita esse tipo de escrita, e nenhum quadro do mercado, o quadro branco, vai aceitar, tá? Inclusive o nosso também não. A diferença é que se você acidentalmente utilizar e logo em seguida você fizer uma limpeza já, ele não vai marcar, tá? Se você mantiver a escrita por um tempo, depois tentar apagar, ele já vai ter feito a gravação na superfície, e aí não tem muito o que fazer, tá? Não se consegue tirar as marcas. Eu queria também falar colocar mais uma observação. Essa superfície ela é diferente também. Aí o pessoal tem vendido no mercado uma outra película que o pessoal diz que é película para escrita, tá? Esse material aqui não é vinil. O pessoal costuma vender vinil como uma película para escrita no mercado. O vinil ele não é um material que aceite a escrita, nem com marcador de quadro branco e
mesmo usando o giz líquido, você pode até ter alguma dificuldade depois de apagar. E o canetão de quadro branco, à medida que você vai usando em cima dessa película, ela vai começar a marcar muito rapidamente. Você vai escrever alguns dias, às vezes algumas semanas, e depois você já não consegue tirar mais, mesmo utilizando álcool, ela já não faz mais a limpeza nessas películas que o pessoal vende aí no mercado, dizendo que é para escrita. Elas podem até ser utilizadas, mas elas não são indicadas para escrita. Os quadros brancos que você encontra nas grandes papelarias e vai encontrar aí pela internet, a superfície deles tem uma durabilidade um pouquinho maior do que as películas, mas eles também têm uma vida útil curta. À medida que você escreve e apaga com frequência, ou se você começa a escrever e deixar por muito tempo a escrita em cima do quadro, depois você vai tendo dificuldade aí em fazer a limpeza, tá? Essa nossa película, a durabilidade dela é usando da forma como você achar melhor. A nossa durabilidade aí que a fábrica nos informa, é um fabricante da Europa e tem um fabricante chinês também. Nos dois casos, a durabilidade que nos informam os fabricantes é de mais de 3 anos. Nós temos quadros desse aqui que a gente utiliza já há mais de 3 anos e até hoje eles não estão apresentando nenhuma marca aparente, né? Depois que você escreve, ele não deixa nenhum tipo de gravação, ela não deixa mancha, não deixa nem sombreamento. Então é isso, pessoal. Bom, pessoal, e também para efeito de limpeza e manutenção, a mesma situação se aplica em relação ao que a gente utilizou aqui para para poder apagar, né, o guache, por exemplo. Então, para efeito de manutenção do nosso quadro, você pode usar um pano, né, um pano macio, que pode ser com água e detergente neutro, é uma alternativa. Pode utilizar o álcool doméstico, né, esse álcool residencial que a gente compra no mercado, e também pode ser utilizado o álcool gel, tá? Em algumas empresas, algumas indústrias, às vezes, ou mesmo nos hospitais, muitas vezes se encontra também o álcool 70, né? Líquido, que é normalmente usado como bactericida, para desinfetar, como desinfetante, que pode ser utilizado. E tem o álcool isopropílico também, que normalmente é vendido aí nas papelarias como um produto de limpeza de quadro branco, tá? O conteúdo normalmente desses frascos que eles vendem é álcool isopropílico. Então qualquer um deles aí que você utilizar na nossa superfície, ela vai dar manutenção, vai sempre se manter limpa. Então é isso, pessoal, esse é o nosso quadro, essas foram as nossas dicas. E para finalizar, nós não recomendamos que você utilize na nossa superfície aqui os limpadores chamados limpadores multiuso, do tipo do Veja e os similares. Na verdade, os limpadores, até mesmo em alguns tipos de superfície que você vai utilizando, a tendência, principalmente em superfícies plásticas, na maioria das vezes ele começa a apresentar um certo amarelamento mais precoce. Então aqui não recomendamos que seja utilizado também esses limpadores multiuso. É isso aí, pessoal, por hoje são essas as informações que a gente tinha a passar do nosso quadro branco, tá? Que a gente vende e estamos à disposição. Nós vamos deixar aí no link os nossos contatos e agradecemos por nos ter assistido. Até a próxima!